Um evento em São Paulo reuniu alguns dos principais investidores do país. André Jakurski, da JGP, Alexandre Saig, do Pátria, e Fernando Pires, da Dínamo, fizeram um painel bem-humorado e cheio de histórias e insights sobre o mercado financeiro. Eles falaram sobre investimentos, sobre como o Brasil mudou nos últimos anos e sobre os medos que tem hoje. O evento foi promovido pelo Viva Rio, uma ONG que tem 30 anos de história, e pelo VRB, fundo que doa a taxa de administração para projetos sociais. Bom, vocês têm em comum uma longevidade que é super rara no mercado brasileiro, né? Não só em tempo, mas muitos anos gerindo de recursos de forma tão hiper bem sucedida. Mas vocês têm perfis de investimento muito diferentes, todo mundo sabe, mas como a gente está aqui nesse evento falando de história, né? 30 anos de Viva Rio, 7 anos de VRB, eu queria começar resgatando a história de vocês. Então, por que vocês decidiram começar a investir do jeito que vocês começaram a investir, porque é aí que vocês viram retorno e mantiveram essa trajetória durante tanto tempo? André, você quer começar? Bem, obrigado pelo convite. É um prazer estar com vocês aqui. Bem, tudo que aconteceu na minha vida foi por acaso. Nem tudo, mas quase tudo, das coisas importantes. Eu sou engenheiro mecânico, e, ao fazer estágio durante a faculdade, descobri que eu não gostava de engenharia mecânica. E aí fiz uma guinada profissional, fui fazer o mestrado de Business em Harvard, e, quando voltei, já voltei no mercado financeiro. E eu entrei no Unibanco, fiquei lá durante quase 10 anos, e fui diretor de várias áreas, do Banco Comercial, Banco de Investimento, fundei a leasing do Unibanco. E aí resolvi, como ganhava muito pouco, disse assim, pô, if you're so smart, how come you're not rich, né? Então, eu resolvi sair e empreender. E foi assim que eu realmente me apaixonei pelo mercado financeiro, inicialmente, né? E a área de investimentos eu só fui exercer quando eu fundei a Pactual DTVM, que antes, no Unibanco, eu fiz tudo menos a área de investimentos. Mas eu operava para mim, né? Nas horas vagas. Então, foi essa a razão. Então, a verdade é o seguinte, na vida, tem duas coisas extremamente importantes que podem acontecer com você. Uma é descobrir um parceiro ou parceira ideal, que você tenha um prazer em estar juntos, e o segundo é descobrir o que você ama fazer no trabalho, porque aí você está se divertindo. Você não está trabalhando. Eu até hoje, estou me divertindo. Eu não trabalho, eu me divirto. Se eu parar de trabalhar, vou morrer. E é uma diversão super bem sucedida, né? Então, você tem um histórico, acho que, incomparável de encontrar justamente essas assimetrias de mercado, encontrar as oportunidades de investimento. Por que é aí que está o seu diferencial? A verdade é a seguinte, tem várias formas de você fazer as coisas, né? Então, bem diferente deles, né? Agora, eu me assemelho em algumas coisas de private equity também durante a minha carreira, porque todo mundo fica imaginando, senhor André, rapidinho, né? Compra, vende, compra, vende, compra, vende. É verdade, mas também não é verdade. Por quê? Porque eu já tive investimentos que demoraram 12 anos, entendeu? Vou dar um exemplo. Eu investi, é um caso curioso. Eu estava no escritório e vi um edital que a Rosiana Sarney ia vender 20% da Telecomunicações do Maranhão, a Telma. Aí eu achei o preço muito barato, olhei e o BNDES era o comprador designado. Aí eu disse, não, então eu vou interferir no leilão. Aí eu bidei 1 centavo acima do preço mínimo, e o BNDES achou que ia ganhar sozinho e só bidou o preço mínimo. Não deu tempo do corretor ligar para o BNDES para mudar o preço, bateram o martelo, eu levei. Levei 12 anos com esse investimento. Inclusive, transcendeu a minha saída do Banco Pactual, porque quando eu saí, eles não queriam ficar com papel, eu comprei e continuei carregando, e eu tive um retorno de 30% ao ano por 12 anos nesse investimento, porque depois virou ação da Telerge, quando fez a reforma do setor de telecomunicações, e eu vendi. Então, eu opero muito moedas, commodities, e tudo alavancado. Então, necessariamente, eu tenho que ter uma estratégia diferente que se eu estivesse comprando ações. A maior parte do dinheiro que eu ganhei na minha vida foi em ações, por incrível que pareça.
Foi as grandes tacadas que eu dei em várias ações aqui no exterior. Mas a verdade é que, hoje, a forma que eu opero é muito mais operações de prazos mais curtos do que esse. Perfeito. Eu vou perguntar sobre essas grandes tacadas, mas agora eu queria passar para o Alexandre, que começou a fazer private equity no momento em que isso... Está sem microfone? Obrigado. Num momento em que isso era pouquíssimo óbvio, né, no Brasil, há 30 anos. Então, eu queria entender o seguinte, Alexandre, por que você viu valor nisso tão cedo? Por que private equity no Brasil, justamente como eu falei, no momento que não era tão óbvio? E por que essa estratégia que dá tanto retorno no seu estilo de investimento? Bom, voltando a 30 anos, quando a gente montou o Pátria em 88, né, são mais de 30 anos já, 35 anos, 36 anos, né, faz tempo. Né? E eu acho que a visão era justamente investir, empreender em empresas. Né? Então, acho que nem existia a palavra muito private equity na época, era merchant banking, né, que a gente usava na época. Depois foram mudando as conotações, né, o glossário, né, o nosso glossário. Mas a ideia, o core, era que a gente conseguiria investir numa empresa. No começo, assim, em 88, difícil, né? O Brasil passando por um momento complicado, né? Escrevendo a nossa Constituição, saindo de um governo militar, aquela coisa toda. Então, a crença sempre foi essa. Eu acho que com o Plano Real que as coisas mudaram de vez, acho que na minha interpretação. Onde é que e long, né? Vamos dizer, ficou mais óbvio para a gente. A gente falou, esse Brasil acho que vai mudar. Acho que tem coisas estruturais que estão acontecendo, né? E acho que o Plano Real foi um marco para a gente, né? Eu lembro que nós compramos uma empresa dia 24 de junho de 94, e aí o Plano Real saiu dia 1º de julho, né? Tinha Tablita, Marcísio Marcos Moreira, aquela confusão toda lá em março de 94. Mas mesmo assim a gente falou, acho que esse negócio aqui vai dar certo, né? No final, quando você empreende, você tem que ter uma crença, né? São crenças que você tem, você acredita, tem dia que você acorda de manhã e fala, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui, né? Mas aí você vai dia a dia com essa visão de longo prazo, e acho que foi isso, acho que acreditar que ia dar certo, né? A gente já continua acreditando que vai dar certo. Se você pegar um período mais longo, realmente o país mudou demais, né? Para melhor. Né? Você pega um período mais curto, você fica muito preocupado, né? Como hoje em dia continuamos preocupados, né? Se eu pegar períodos curtos, eu sempre estive preocupado, para falar a verdade, né? Mas quando você olha uma visão mais longa, você fala, nossa, nós evoluímos muito, né? E até podendo ter essa conversa hoje aqui já é uma grande evolução, né? O próprio VRB é uma grande evolução, né? De cabeça, de pensamento, etc. Então, quando você pega um período mais longo, você fala, nossa, então se você acreditar que os próximos 35, né, nós começamos lá em 88, vão continuar tendo essas mudanças, você tem que estar long equity. Né? Você tem que escolher o setor certo, a empresa certa, etc., que são, né, detalhes da tua política de investimento da teoria. Mas você tem que acreditar que vai dar certo, senão você deveria ficar na renda fixa. Ou mesmo na renda fixa, se der muito errado também, você tem um problema de crédito. Mas você tem que acreditar, private equity, você tem que acreditar que as coisas vão melhorar, senão você não vai conseguir entrar no setor. É uma questão de crença. Perfeito. Fernanda, a estratégia da Dynamo é diferente dessas duas. Queria que você falasse um pouco disso, porque que mergulhar a fundo nas empresas é a estratégia que dá retorno para vocês. Perfeito, Juliana. Bom, em primeiro lugar, assim, em nome de toda a equipe da Dynamo, queria agradecer a Viva Rio, BBR Capital, convite, oportunidade de estar aqui nesse evento comemorativo, ao lado da Juliana e dessas duas lendas do investimento, do mercado financeiro, André e Alexandre. Eu sou Fernando Pires, do time de investimento da Dynamo há 27 anos, portanto, eu sou um dos remanescentes lá da primeira turma, primeiro regimento de infantaria, testemunho de muitas batalhas nessa odisseia que é a vida de uma asset no Brasil, né? Então, a Dynamo surgiu também em 93, a gente também está nos 30 anos, e a ideia era investir em companhias brasileiras com horizonte de longo prazo, de 3 a 5 anos, a partir de uma análise proprietária mais profunda quanto possível dos fundamentos e das companhias e dos negócios. Então, isso que hoje é uma proposição de investimento muito corriqueira,
naquela época era uma novidade. Assim, a gente, acho, olhando aos olhos de hoje, a gente nasceu como uma startup, né? O Bruno Rocha, o Pedro Eble, empreendedores, pouco dinheiro, alguma experiência, um ambiente muito hostil. A inflação dos últimos 12 meses no Brasil tinha sido 1.730%, e você nascia com o propósito de investir dinheiro em longo prazo, em um negócio que era dominado pelos grandes bancos. Imagina, era uma proposição meio complicada. Mas, enfim, a gente está completando 30 anos, acho que tem alguns elementos assim bacanas que a gente foi, ao longo do tempo, construindo. Talvez falar um pouquinho da Dynamo a partir das propriedades, assim, foco, uma coisa muito importante para a gente. Ao longo desse tempo todo, nós mantivemos o nosso interesse em ações, praticamente exclusivamente, e a gente não entende disso que seja uma desvantagem competitiva, muito pelo contrário, responde assim por uma parte, acredito, da gente ter do nosso desempenho. A Dynamo é uma gestora que participativamente dos seus investimentos, porque tem um horizonte de longo prazo, então a gente não disputa com os executivos linhas de ações ou interfere nos negócios, a gente tenta ser um sócio participativo, ativo, mas através de perguntas e proposições inteligentes. Nós temos um jeito bem colegiado de ser, a assinatura da Dynamo é coletiva. A gente gosta de construir as coisas juntos, fazer juntos, pensar juntos, executar juntos, por desenho, por estratégia e por temperamento nosso, dos sócios lá. Então, essa é uma coisa muito própria da gente. E, por último, e não menos importante, talvez o mais importante até, a gente conseguiu construir um coletivo de investidores assim, muito sofisticado, muito disciplinado, muito paciente, que apoiam essa nossa estratégia de longo prazo. Eu acho que é um grande ativo. Uma época que a gente foi construindo essa relação de uma forma muito artesanal, muito cuidadosa, com uma base que era a origem da indústria lá atrás, de gestão de recursos, que era baseada na stewardship, né? Que era confiança em troca de uma responsabilidade fiduciária no limite. Então, a gente tem muito cuidado com os recursos que a gente administra, e essa acho que é um pouquinho das principais características lá nossa. Perfeito. Alexandre, você comentou da evolução do Brasil, né, nesses 30 anos, que evoluiu muito. Eu queria, não vou te pedir para listar as mudanças dos últimos 30 anos, mas o que de relevante mudou e teve impacto na maneira como vocês fazem investimentos? Bom, de relevante, acho que para nós, como investidor, vamos dizer, o marco regulatório, né? E cumprir com o marco regulatório, cumprir com o ambiente regulatório, né? O famoso rule of law, né? Você tem que ter um governo. E acho que no começo, em 88, nós tínhamos assim muitas dúvidas se o governo ia conseguir, primeiro, implementar o marco regulatório, depois conseguir cumprir com o marco regulatório, né? E acho que foi se dando isso, acho que foi se desenvolvendo mais uma vez. Acho que o governo Fernando Henrique teve uma mudança estrutural, que foi a criação das agências, né, que é uma mudança muito importante, né, estrutural de governo, né, onde é que você transfere, vamos dizer, muito poder para uma agência reguladora, e você começa a ter também um cargo, né, que é o presidente da agência, como um cargo de um servidor público, não político, né, deveria ser um servidor público. Então, você tentar justamente tirar um pouco, vamos dizer, a volatilidade política do momento, e você criar uma carreira de servidor público pensando no longo prazo via as agências todas, né? Na saúde, etc., do meio ambiente, né? Então, acho que isso, para mim, foi muito importante. E conseguir, vamos dizer, os governos que vieram depois, tivemos tantos, né, com tanta volatilidade, continuar cumprindo justamente com esse compromisso, né, com esse compromisso de manter o marco regulatório. A gente teve várias, né, tentações, né? Tivemos várias tentações. O governo da Dilma Rousseff, com o setor elétrico, teve uma grande tentação. Hoje também, né? Continuamos tendo algumas tentações de retrocesso. Estou dizendo que a gente não se privou de tentações, né? Mas, de novo, nós fomos lá com o rule of law, né?
E o marco regulatório é importante. O nosso vizinho, a Argentina, não cumpriu com isso, né? Quebrou-se, vamos dizer. E aí você quebra o cristal, a bolinha de cristal, você quebra, realmente você não consegue mais acreditar, né? Eu volto no meu ponto. Você tem que ter a crença, né? Que amanhã vai ser melhor que hoje, né? E que hoje foi melhor que ontem, né? Se você não tiver essa crença, porque trocaram as regras do jogo no meio, aí é difícil, né? E alguns países da América do Sul, acho que quebraram essa relação de confiança, né? Que você tem que criar com o governo, E é isso. Então, acho que eu posso listar uma série de outras coisas, mais de reformas, né, menos, mas mesmo, acho que, sinceramente, acho que quando o Lula assumiu em 2002, no final de 2002, e ele realmente veio em 2003 e cumpriu com o que já estava sendo feito, lógico que ele tinha ideias diferentes, ele queria trocar isso, trocar aquilo, mas ele não destruiu tudo que tinha sido construído, ele em cima criticou aquela coisa toda, mas construiu em cima, né? E aí veio um outro governo que construiu em cima, né? Se você consegue construir em cima e não quebrar, né, vamos dizer, esse que eu chamo desse ambiente, o framework regulatório, eu acho que para um investidor de longo prazo é isso que é o que é necessário, né? Nós, por exemplo, acabamos de captar um fundo agora de crédito para infraestrutura que tem 50 anos. Né? Eu não vou estar aqui daqui a 50 anos, né? E nem a pessoa que investiu no fundo. Né? Isso chama-se uma relação de confiança. Né? Tem que confiar no país, confiar no pátrio, mas não confiar em mim, porque eu não vou estar aqui. Então, tem que confiar nas instituições. E isso, você só consegue ter esse tipo de relação e pensar num fundo de 50 anos para créditos para infraestrutura, se você acredita que durante esses 50 anos, as regras vão ser respeitadas. Né? Com certeza, a instituição que investiu na gente, né, são várias instituições, um fundo grande, acreditam que o Pátria vai estar aqui daqui a 50 anos, né? Senão não investiria. Então, isso para você conseguir chegar nesse ponto, você tem que ter anos e anos e anos de cumprimento com as leis, com o marco regulatório. Perfeito. André, e qual que é a sua avaliação desses últimos anos? O que aconteceu de mudança relevante e que talvez tenha tido impacto aí na maneira como você investe? Em termos de mercado, o que mudou, década de 80 e 90, foram décadas muito conturbadas. Agora, para um gestor como eu, foi uma época áurea, porque pescar em águas turvas é muito mais fácil. E, como o governo fazia muita besteira, eu sempre achei que era mais fácil tirar dinheiro do governo do que do mercado. Então, ganhamos muito dinheiro. Acho que foi, em termos de retorno composto, foi a época que eu mais ganhei dinheiro. Então, era liquidez baixa, informação muito pouco... desigual, né? Muito fácil desigual. obtenção, né? Você tinha que cavar muito, e despreparo dos concorrentes. Eu diria que as pessoas eram muito pouco sofisticadas financeiramente naquela época, então as distorções no mercado eram assim gigantescas. Isso não ocorre mais, né? Isso foi tudo arbitrado. Então, hoje, ainda dá para tirar do dinheiro do governo, mas menos, e os concorrentes são muito mais ágeis do que eram. Então, eu basicamente, eu até migrei. Eu fiquei tão frustrado com a baixa liquidez do mercado brasileiro, à medida que nós fomos crescendo, que eu migrei para o mercado internacional. Hoje eu faço 90% dos meus negócios no mercado internacional, que é melhor ser um small fish in a big pond, né? Então, as operações que nós fazemos não mexem com o mercado. Anteriormente, quando eu operava só Brasil, quando estava todo mundo comprando, eu estava vendendo. Quando estava todo mundo vendendo, eu estava comprando, porque senão eu não conseguia nem entrar nisso aí. Era tão grande em relação ao mercado. Então, eu acho que essa mudança. E a única coisa assim, que não mudou no Brasil muito foi que o juro real é extremamente alto. Então, eu realmente respeito meus dois colegas aqui, porque investir no Brasil com juro real de 6%, 8%, 9%, 10% não é mole. Tem que ser um espadachim da lua para conseguir ganhar disso. Então, eu acho que essa é a minha grande preocupação para o futuro do Brasil, que eu acho que os juros reais no Brasil vão continuar muito altos. Então, você tem que ser muito seletivo no tipo de investimento que você faz. Quando eu ouço o Alexandre falar em investimento de 50 anos, eu digo assim, pô, qual é o seu juro real nos próximos 50 anos no Brasil? Entendeu? Então,
Essa coisa é que me preocupa, porque você tem que ser muito seletivo, muito rápido. Eu tenho uma estratégia diferente, eu prefiro operar nos ciclos, né? Quando o negócio está tudo na baixa, eu sou mais agressivo. Quando está mais na alta, sou mais contemplativo e negócios mais curtos, né? Baseado em alguma informação, alguma centelha, um catalisador que permite você ter um ganho rápido num intervalo mais curto. E você falou dessas grandes tacadas lá de trás, quando o mercado era mais desorganizado, e das atuais também. Dá alguns exemplos para a gente, grandes investimentos que aconteceram lá e não se repetiriam hoje, e o que está... Eu me comprometi a não ficar perguntando de oportunidades, mas eu não resisto. Mas, assim, o que está dando dinheiro hoje? Eu vou te dar exemplos. Há 40 anos atrás, as empresas brasileiras não valiam nada, tá certo? Uma Vale do Rio Doce valia 800 milhões de dólares, 700 milhões de dólares. Uma KM, que hoje virou uma parte importante da Vale, eu cheguei a comprar 10% da empresa quando ela valia 1 milhão e 600 mil dólares. Por 160 mil dólares, eu comprei 10% da KM. E a Telebrás, que foi uma das grandes tacadas que a gente deu, valia 400 milhões de dólares em 1991. E eu não tinha noção de valuation assim, porque, para vocês terem uma ideia como o mercado brasileiro está desvalorizado, a Telesp negociava a 2% do valor patrimonial. A Telerge era 1,5% do valor patrimonial. Não estou me enganado, não era 15%, não, era 1,5% e 2%. E ainda fizeram uma lei, não me lembro, acho que é 8.200, que permitiu às empresas reavaliarem seus ativos. Então, a Telesp, que era 2%, virou 1% patrimonial, depois que ela reavaliou os ativos. Então, era moleza comprar. A verdade é que não tinha muito dinheiro para comprar essas ações, porque o Plano Collor tirou a liquidez. A Bolsa do Brasil caiu 70% em dólar em 1991, depois do Plano Collor. Então, tinha uma oportunidade gigantesca, mas não tinha muito dinheiro. Onde é que o negócio mudou? Quando permitiram investimento estrangeiro no Brasil. Porque aí eu pensei assim, um negócio raciocínio simples. Bom, se abrir no investimento, os caras só vão entrar, não vão sair, né? Porque para sair tem que entrar primeiro. Então vai ter um fluxo enorme de dinheiro para o Brasil, os ativos estão de graça, porque teve o Plano Collor, vamos encher a lata. Foi isso. Foi muito simples, o raciocínio cartesiano. E aí, o que eu fiz? Por acaso, também estava tendo uma conversão de debêntures da Telebrás em ações, que os fundos de pensão carregavam essas debêntures, mas não queriam ter as ações. Então, era uma enxurrada de ação da Telebrás. Eu comprei 9,5% da Telebrás por 40 milhões de dólares. Da telecomunicações brasileiras. Vocês imaginam que loucura. E esse negócio, na época, o preço médio que eu paguei foi $2, né? A ação subiu assim, vertiginosamente, em um ano saiu de 2 para 30 e poucos dólares. Multiplicou por 16. E eu, como eu disse, enchi a lata, comprei para o Pactual. Na época, o Pactual era pequeno, então eu comprei praticamente o patrimônio todo do Pactual em ações da Telebrás. Foi uma operação conservadora. Não, porque, veja bem, a verdade é a seguinte, quando o negócio está barato, eu vou para matar. Entendeu? E eu ainda descobri, olha só que coincidência, eu fui num seminário do Bank Credit Analyst nas Bermudas, naquele ano, e estava um maior buchicho, Telmex tinha emitido um ADR na Bolsa de Nova York. Aí eu fui ver os números da Telmex comparados com a Telebrás, disse, não é possível, esse negócio está negociando a 30, 35 vezes lucro. A Telebrás, na minha opinião, estava negociando a 4 vezes lucro. Quando saiu o balanço da Telebrás, ele está negociando a 1,5 vezes lucro, entendeu? Depois, no ano seguinte. Então, eu disse, bom, não é possível. Isso aí, quando você tem um negócio que aparece talvez 3, 4 vezes ou 5 vezes na sua vida, onde a relação risco-retorno é tão favorável, você tem que ir na jugular, entendeu? Então, foi o que eu fiz. Eu multipliquei o patrimônio dos clientes por 5 naquele ano e do Banco Pactual por 5. Foi simplesmente isso que aconteceu. Então,
Você vai assim, você vê uma oportunidade dessas aí? Não. Mas está cheio. A verdade é a seguinte, sempre está cheio de oportunidades, é que você não vê. Entendeu? Quando você vê, identifica e coloca um dinheiro razoável no investimento, que você podia ter comprado 1%. Né? Aí tem a ganho 5 vezes, não ia fazer diferença nenhuma. Então, a verdade é a seguinte, você tem que dimensionar o seu investimento de tal forma que, quando é um negócio extremamente atrativo, tem que ser grande, porque senão é um negócio como outro qualquer, entendeu? Perfeito. Fernando, e você? O que você viu de mudanças relevantes e que moldaram aí Você a vê forma? que por trás de todo bom trader tem um grande velho investor, né? Muito bom. Ó, Aprendendo provocação. muito aqui, ó. Muito bom. Não, eu acho que assim, assim, o Brasil, os últimos 30 anos, se você olhar bem, a gente andou em algumas coisas. O Alexandre marcou aqui a questão regulatória, a estabilização e tal, e teve algumas coisas que a gente praticamente não andou. Mas eu acho que, assim, do ponto de vista específico de mercado de capitais, do aspecto institucional, a evolução foi brutal. Assim, do que a gente tinha lá 30 anos atrás para o que a gente tem hoje, foi uma evolução muito importante. Né? A gente viu uma época lá atrás de muita assimetria, abusos do ponto de vista assim, de controladores, expropriações. Então, você não tinha um aparato legal de proteção ao investidor minoritário. E isso mudou radicalmente com a atuação do CVM, Bolsa, a regulação, autorregulação, os investidores também ativos. Né? Alexandre comentou que ele não havia a nomenclatura de Private Equity quando ele começou, a gente começou a fazer um monte de coisas também, e sem saber que era governança corporativa, e, de fato, então, assim, numa palavra assim, para resumir, a gente vivia uma época lá atrás de um certo complexo de inferioridade, que as ações no Brasil elas precisavam negociar a desconto. Assim, a gente olhava o que acontecia lá fora e a gente tinha que ser descontado em relação aos múltiplos lá de fora. Se uma empresa de varejo nos Estados Unidos negociava 18 vezes, o máximo uma empresa de varejo no Brasil podia negociar a 12 vezes. Por quê? Por conta dessa bagunça, dessa instabilidade, né? Instabilidade macro, falta de proteção legal. E aí, quando a gente acertou isso, foi o contrário. Porque os investidores tiveram a capacidade de começar a olhar as virtudes dos negócios no Brasil, de negócios diferenciados. Então, a gente começou a ver que a gente tinha um mercado interno grande e não muito penetrado, e que a gente vivia um ambiente de competição das empresas também mais protegido. Então, a gente passou a negociar com múltiplos em relação às empresas lá fora, múltiplos merecidos. E quem fez esse shift assim, foi, inclusive, a Natura. O IPO da Natura, em 2004, que inaugurou esse momento de que as empresas no Brasil poderiam ser negociadas com múltiplos, porque viram a potência da marca, da penetração que poderia acontecer. Então, acho que esse foi um momento muito importante, e todos os bons velho investors que estavam por aqui capturaram essa arbitragem assim, de valor. Acho que foi um momento importante isso. Perfeito. André, eu queria pegar o gancho do negócio que você falou aqui, que você aplicou o patrimônio do banco e foi conservador, né? Então, assim, quando você tem convicção, você vai na jugular. A gente está vendo uma multiplicação de gestoras, né, no Brasil faz algum tempo. O que o gestor tem que ter para sobreviver tanto tempo no mercado? Bom, eu vou te dizer uma coisa. Não são os mais inteligentes que sobrevivem, não são os mais fortes que sobrevivem, são os mais adaptativos. Isso aí, todo mundo, vocês sabem muito bem. É exatamente a mesma coisa no mercado financeiro. Você vai se adaptando à medida que o negócio vai mudando, entendeu? Então, por exemplo, hoje eu sou muito mais conservador porque tenho um dever fiduciário com meus clientes. Eu não posso fazer uma aposta, né, e, de repente, o negócio cai 50%. Entendeu? Então, eu tenho que dar uma confiança para os meus clientes de que não vão ter oscilações relevantes, dado o perfil dos meus clientes. Tá certo? Se, de repente, aparecer uma turma, não, quero ser super agressivo, não sei o quê, vamos fazer um fundo maluco aí e tal, eu faço. Tá certo? Mas vai sacudir. Entendeu? Então, eu acho que é muito importante você ser adaptativo. Eu fui adaptativo o tempo todo. Talvez, em muitas situações, não tenha sido rápido o suficiente, mas sempre procurei ser adaptativo.
Alexandre, e você? O que você vê como características fundamentais para manter essa longevidade? Eu acho que você tem que ter essa visão de longo prazo de quais são os setores aqui, falando agora mais de América Latina, Brasil, que vão continuar tendo mudanças estruturais, né? No nosso caso, a gente investe em 3, 4 teses, são as mesmas teses há 30 anos, né? Uma é o agro no Brasil, né? O agro, vamos dizer, é difícil o investidor financeiro investir no agro, que tem fator clima, fator preço de commodity. Mas sim, vamos dizer, se você olhar os números do agro do Brasil, são simplesmente impressionantes, né? A gente é a Arábia Saudita do óleo, a gente é a manufatura chinesa, é o Brasil do agro, né? E é interessante que, por muitos e muitos anos, a gente tinha até um pouco de vergonha de falar que a gente era o país do agro, né? Eu acho que a gente tem que se apropriar dessa posição. É uma indústria extremamente high-tech, né? Extremamente high-tech. O que tem de tecnologia numa semente hoje é impressionante, né? Então, você tem que ter essa visão de longo prazo, né? Para agro é um deles. Para nós, essa diferenciação, você acreditar nisso, e aí você achar realmente a tese que é transformacional, né? Dentro do agro tem muita coisa acontecendo, a gente tem uma série de investimentos lá, tanto de logística, tanto em private equity, tanto em crédito, tanto em real estate, né? Quando você tem essa visão de longo prazo, vamos dizer, você começa as coisas acontecem, o vento bate nas tuas costas, né? Outro envelhecimento da população, né? Com o governo A, governo B, não consegue interromper o envelhecimento da população. Uma pessoa de 70 anos tem 80% de propensão de ter catarata. Então, você pode escolher qualquer gênero, qualquer raça, qualquer religião, você vai ter catarata aos 70 anos, né? E é o envelhecimento da população. Então, isso não tem. Então, você transcende, né, o governo A, governo B, governo C, vai acontecer. Uma pessoa de 70 anos consome 14 vezes mais saúde do que uma pessoa de 18. Acabou, né? Então, tem várias teses que você tem que ter esse vento batendo nas suas costas que você consegue viver, né, essa volatilidade política, né, que a gente está comentando todo, que vai acontecer, porque essas mudanças vão acontecer, né? E é isso. Então, acho que esse é um grande diferencial. Você tem que acreditar na tese, né? Porque tem que ter a crença que eu falei. Então, identificar essas grandes teses que quase que independem do macro, do juro altíssimo que o André falou aqui, né? E investir de acordo com isso aí. Quando você começa com o setor crescendo bastante, né? No caso do envelhecimento da população, né? O Brasil tem hoje 18% de pessoas com mais de 65 anos, vai para 40%, né? Em 2000, agora, né? 2050. Né? Para mim, 2050 é amanhã de manhã já. Uhum. Então, você tem um fator determinante numa tese para a gente, que você tem um mercado crescendo, né? Lógico que você tem que ter uma tese que vai crescer mais do que o mercado, a empresa que você escolheu, os ganhos de escala que você vai ter, etc, etc. Mas, né, o famoso Warren Buffett lá, você tem um setor muito ruim, né, e um time de gestão muito bom, né, infelizmente, a reputação do setor vai prevalecer, né? Então, você pode ter o melhor time de gestão do mundo, se o setor é horrível, né, esquece. É muito difícil você ganhar dinheiro. Na minha visão, você ganhar dinheiro. Então, escolher o setor correto é o começo de tudo. Escolher um setor que você consiga enxergar uma tendência de longo prazo. Transformação da base energética, com certeza, outra grande tese, estamos aqui, vai acontecer, né? A gente tem uma série de investimentos ali, vamos dizer, nesse setor. Acho que hoje nós somos o maior investidor em energia sustentável do Brasil, by far, né? Então, mais uma vez, você vê a tendência de mudança da grade de energia mudar para fóssil, difícil, né? Uhum. É o contrário, né? Acho que já foi isso aí. Então para nós é isso. Você tem em cima dessas teses e você tem que ter o teu passivo, no nosso caso, né? Isso que muda uma gestora também, que é importante. Uhum. O teu passivo tem que estar compatível com o teu ativo, né? Uhum. E eu acho que o mais fácil de quebrar um banco não é nem o cara que veja o Silicon Valley, você está com o teu ativo e o teu passivo descasado, né? Principalmente em prazo, né? Uhum. Então, você tem que casar o teu... tivemos que fazer um fundo de 50 anos de crédito para infraestrutura, eu tenho um passivo de 50 anos. Aí eu consigo realmente fazer os investimentos compatíveis com esse passivo. Então, você tem que adequar. E acho que uma gestora de sucesso, voltando à tua pergunta, consegue convencer os seus investidores a dar o dinheiro
coerente com o ativo que você quer investir. Acreditam na mesma tese, você tem que falar, eu preciso de 10, 5, 15 anos para poder provar esse negócio, né? E o passivo, você consegue ser o passivo de 10, 15 anos num fundo de private equity, ou um fundo de infraestrutura 16 anos, 20 anos. É isso, acho que é você conseguir convencer e trazer os seus clientes junto com você nessas teses. Perfeito. Fernando, queria saber a sua opinião sobre isso. Escolher bem o setor é fundamental na visão de vocês e o que torna a Dínamo uma gestora de sucesso? Não, legal. Assim, eu acho que em termos de longevidade, pegando um pouquinho assim do que funcionou para a gente, eu acho que, em primeiro lugar, você tem que ter uma estratégia, uma filosofia, um princípio, um estilo de investimento que funcione. Quer dizer, o mercado de capitais é muito dinâmico, é muito competitivo e já selecionou as coisas que funcionam e daquilo que não funciona. Então, às vezes, acho que o pessoal quer inventar roda com proposições meio complicadas demais. Então, olhar o que funciona. Esse, em primeiro lugar, esse é aonde você está indo, qual é o princípio, qual é a estratégia. Em segundo lugar, tem alguns cuidados em relação à execução. Então, a partir desses princípios, será que eu tenho as competências internas necessárias para levar esses princípios adiante, né? Competências, quando eu falo, são os talentos, são as experiências, são as formações e os temperamentos das pessoas. Isso é muito importante. Então, às vezes, você tem uma estratégia de investimento que assim, é super arriscada e as pessoas não têm essa fibra muscular para aguentar risco durante muito tempo. Então, não adianta. Então, eu vejo assim alguns gestores, acho que tem que tomar esse tipo de cuidado. Eu quero ser velho investor, investir no longo prazo. Você tem essa disposição para ter paciência, para esperar as recompensas atrasadas, para ir contra a corrente. Então, acho que esse é um match importante, princípios com as capacidades, com as competências, e muitas vezes o que a gente vê é que o imperativo comercial vai na frente do operacional. Então, o mercado está demandando tal classe de ativo, aí monta o fundo, tal, tem um produto, mas não tem as pessoas para fazer aquilo. Então, assim, a gente foi sempre muito cuidadoso, daí que a gente ficou bem circunscrito às ações. O outro cuidado também que você tem que ter é tentar criar uns anteparos para evitar você ter que cair no modo sobrevivência, né? O modo sobrevivência é cruel para gestoras. E o modo sobrevivência é quando você tem que fazer frente a resgates importantes e inesperados ou quando você tem que fazer frente a chamadas de margem, por exemplo. Aí toda aquela sua estratégia que foi tão desenhada lá atrás, em tempos de normalidade e tal, você perde aquilo que você desliga, né? Como a gente está, como um ser humano, quando a gente vive momentos de estresse, né? O cortisol vai lá em cima, as nossas funções deliberativas vão lá para baixo e as artes ficam naquela. Então, tentar, uma palavra, princípios, ter uma estratégia bem definida e ter esses cuidados de execução para não jogar fora a performance conquistada até então, né? Para você ter um retorno consistente ao longo do tempo. Eu queria falar agora de erros, né? Eu falei de multiplicação de gestoras, mas muitas gestoras abrem, fecham, ou então fica operando naquele modo abaixo do radar ali, não vai para frente e tal. E isso se deve, enfim, a erros cometidos. Então, eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, assim. Quais erros vocês veem muitos investidores cometendo no mercado? Ou vocês não quiserem só criticar, mas falar de erros que vocês cometeram e geraram lições importantes aí que podem ser aprendidas pelos novos investidores. Quer começar, André? Bem, eu acho que os maiores erros que eu fiz foram chegar cedo demais numa operação, chegar tarde demais ou não ver, entendeu? Acho que o não ver é o mais importante, porque é o que eu digo, às vezes tem um elefante voando, passando e você não vê, entendeu? Tem muitas operações que foram fantásticas, que eu vi a posteriori, que aconteceram, eu não vi. A verdade é a seguinte, você não precisa ver todas, né? Se você pegar algumas, já resolve. Ver e apostar de verdade, né? Como você falou, não adianta colocar. Bancar, né? Então, muitas vezes você fica inseguro. Às vezes eu fico inseguro. Assim, não, eu acho que vai acontecer uma coisa. Eu tenho um hábito de chegar 2, 3 dias antes do negócio acontecer. Aí eu entro e o negócio já vai para baixo.
e eu fico sofrendo ali, mas muitas vezes eu até desisto, entendeu? Porque eu acho que estou errado, porque você chegar cedo demais ou estar errado é a mesma coisa, entendeu? Porque o mercado te pune e os clientes te punem, entendeu? Então, não adianta você dizer, não, perdi dinheiro. E o Brasil, ao contrário dos fundos que eles administram, os fundos que nós administramos, não sou só eu, é um time de gestores, você começa a dar um pouquinho abaixo do CDI e o pessoal já fica de cabelo em pé. Então, você tem que pensar nesse aspecto também, né? Se você está fazendo uma coisa proprietária, vai cair 10% num mês, tudo bem. Se o meu objetivo é ganhar 200%, 300%, eu tenho que correr o risco de ter uma queda no intervalo, né? Não é uma linha reta, né? Pode ser assim, né? Então, isso modula muito o que você vai fazer, mas eu acho que os maiores erros são você não ver. Por exemplo, um grande erro que eu cometi foi em 2004, eu não vi quanto a China passou a ser importante para o Brasil. Eu demorei 1 ano para descobrir, entendeu? O mercado brasileiro estava indo muito bem, eu não estava entendendo, estava mais focado no mercado internacional, eu não vi quanto a China se tornou importante, quanto mais se tornaria importante o setor de minério de ferro e produtos agrícolas, eu não vi. Fiquei 1 ano sem ver. Então, isso é um exemplo de um erro que eu cometi. Perfeito. Alexandre, e você? O que você tem a falar sobre erros? Acho que no meu caso, acho que é até ao contrário do que eu falei em relação quando eu respondi a tua pergunta do sucesso. Acho que se um gestor, um banco, etc., não consegue casar o passivo e o ativo correto. Esse é um grande erro, porque o teu cliente tem que entender o que você está querendo fazer e tem que estar o dinheiro no prazo correto para você conseguir fazer aquela tese dar certo. Seja uma tese que vai durar 6 meses, pode ser uma tese que você precise 2 anos, 3 anos. Então, acho que para mim é um grande erro que às vezes o gestor foi pego no contrapé, está no meio do desenvolvimento daquela estratégia, tem que vender a posição, tem que sair, vender uma empresa, que seja, para devolver o dinheiro para o cliente, porque o passivo estava errado, né? Não estava condizente com a estratégia, né? No nosso caso também, vamos dizer, como nós somos investidores de longuíssimo prazo, não consegui identificar se é ruído ou se é transformacional, né? Ruído, você corrige o rumo, né? Às vezes tem que mexer no time, etc., você ajusta e vai. Se o ruído não é ruído, é uma coisa transformacional, aí é difícil você colocar o investimento de volta no trilho, né? Então, o que me tira o sono hoje, por exemplo, tem os juros, tem isso, tem aquilo, não sei o quê, mas menos do que isso, porque antes de entrar no investimento, você deveria estar com a estrutura de capital correta, né? O Brasil sempre vai ter juros altos, o Brasil sempre vai ter volatilidade. Acho que você entrar no investimento esperando que, né, as coisas não vão ser assim, aí é um pouco de imaturidade, né? É a inteligência artificial, para falar a verdade. Vamos dizer, o que esse negócio vai fazer? É ruído? É transformacional? Como é que os nossos negócios vão se adaptar a isso? Como é que eu uso isso? Eu sinceramente, acordo 3 da manhã pensando nisso. Como é que vai fazer? Como é que é? Então, sempre estou preocupado, para falar a verdade. Então, acordar 3 da manhã é típico, mas sempre tem uma preocupação. A de agora, para mim, não é os juros, é a inteligência artificial, porque isso pode destruir meu negócio. Simplesmente acabar os juros, se eu não fiz a estrutura de capital correta, a culpa foi minha. Mas um negócio que nem esse vai mudar muita coisa. Acho que as nossas vidas vão ser totalmente diferentes. Acho que vai ser mais forte do que foi a própria internet para a gente, né? Pode destruir negócio, mas pode criar outros também, né? Esse é o ponto, desafio né? é ver, Esse né? é o ponto, né? Como é que você se adapta a isso? Como é que você introduz isso nos seus negócios? Ainda está muito difícil, né? Está muito volátil isso tudo. E se você já tem negócios, né? Então tem que ver se ele vai conseguir viver sobre isso. A gente estava conversando sobre alguém conversou sobre call center aqui hoje, né? Em alguma das palestras, não sei o quê. Nós investimos num call center para transformar eles numa base de inteligência artificial, etc., não sei o quê, era já prevendo essa transformação do negócio, né? E acabamos vendendo, etc., foi bom para nós. Mas essa é uma coisa que está acontecendo. Realmente, você não conseguir enxergar esse negócio, se é ruído. E, por fim, quando você está tocando um negócio, você tem que ter os tempos e movimentos corretos, né? E se você corre demais, se teu time não vem junto, você acaba estando sozinho lá na frente.
você acaba entrando num momento de grande risco, né? De você teve a visão, você correu, você não trouxe o time todo, né? E uma empresa é uma coisa muito delicada, né? É um organismo vivo que você tem que tratar essa empresa com muito carinho. Então, quando você leva o teu time junto com você, você tem que fazer esse time entender, vamos dizer, o tempo e os movimentos da tese, né, junto com você. Se você vai muito devagar, o teu time fica entediado e vai embora, né? Se você vai muito depressa, não te segue, né? Então, você tem o ritmo correto do setor e da empresa. Poucos CEOs conseguem fazer isso de uma forma correta. Sempre tentando maximizar, né, tudo que você tem, mas no ritmo correto para você não estressar o time, ao mesmo tempo você não deixar o oportunidade para trás, né? Então, são tempos e movimentos de cada setor que são muito importantes para a gente. Eu vejo que gestores, às vezes, erram o pé. Chegam cedo, que é o ponto, ou chegam tarde, né? Fernando. Juliana, assim, erro, a gente tem uma coleção aqui para falar, mas não vamos monopolizar o tempo, não. A gente tem uma autocrítica lá, a gente procura sempre exumar, assim, não deixar batido, passar os erros, mas a gente tem bastante ao longo de 30 anos, né? Mas então eu falaria assim de duas categorias de erros que são muito próprias da forma como a gente investe. Uma, a gente já relatou isso, está escrito, está nas cartas, então assim é um exercício até de humildade nossa, está tudo lá, mas uma é que a gente chama assim do envolvimento intruso, que é o seguinte: a gente, a forma como a gente investe, a gente estabelece relacionamentos com as companhias, a gente está muito próximo, a gente conhece as pessoas, e isso pode, dentro lá no trabalho de análise, você começar a gostar da empresa, gostar e ter afinidades. E então isso assim naturalmente, né? Então você assim deixa, não deixa, mas assim pode atrapalhar um pouco a sua capacidade de análise e de julgamento mais isento. E o outro é o que a gente chama também da experiência ligeira, que com assim 30 anos é natural que você olhe e fale, isso aqui eu já vi. Essa companhia aqui é desse jeito. Você já chega, dá um salto rápido para a conclusão, para a decisão, e também não faz a avaliação da forma como tem que ser feita. Então, vocês são dois, eu acho que a gente tenta ficar muito de olho e não por acaso, assim, o primeiro erro naquela clivagem lá do Kahneman, né, do Thinking Fast and Slow. O primeiro é um erro do sistema 1, que é do sistema límbico, né, que são responsáveis por 2/3 dos nossos erros, são os desenvolvimentos emocionais. E o outro do sistema 2, que é a falta de deliberação, né, que seria o sistema mais de execução. E aí, como é que a gente faz lá na Dínamo? Que é exatamente esse nosso jeito colegiado de ser, que a gente chama do nosso sistema 3, que é esse sistema, esse suprassistema, assim, que é a forma como os outros, nessa forma de todo mundo participar do processo de decisão, tentar tirar esses vieses individuais ou, eventualmente, aqui essas coisas mais corriqueiras que, eventualmente, os analistas responsáveis pelo aquele investimento estão fazendo. Então, a gente tenta criar esse sistema coletivo, tentando evitar o groupthink, né, ao contrário, porque se você não consegue, essas pessoas não têm a liberdade para ir contra, né, para se expressar, na verdade, vai reforçar os viés individuais. Então, a gente tem cuidado com esse, um desenho assim, muito especial que a gente tenta, e ainda assim, a gente faz besteira. Alexandre, o Fernando falou um negócio interessante sobre proximidade com as empresas, né? Você começa a gostar das empresas. Você, imagino que deve sofrer também desse mal, vamos dizer assim. Mal. Sim. A gente se namora, né? Não, toda empresa, né? Ninguém vai para o comitê de investimento achando que aquele investimento vai dar errado, né? Então, fazer a versão, né? Estatisticamente, no nosso negócio, 1/3 dos nossos investimentos não dão certo. Mas você não vai para o comitê de investimento assim, vou querer provar a estatística correta, esse aqui vai dar errado. Então, eu vim aqui para provar aquele que vai dar errado, porque eu quero justamente estar dentro da estatística. Você acaba gostando muito dos seus investimentos. É aí que vem o negócio do ruído, que é mais... Eu volto no que eu estava falando. Você tem um ruído, vamos dizer assim, mas você está enamorado com aquele negócio ali, você tem que tentar se destacar um pouco do dia a dia para não cair no emocional, né? Não é fácil fazer isso, para falar a verdade. Mas o ponto do Fernando é importante. Você tem um time, vamos dizer, que está mais envolvido no dia a dia, que é o que nós temos também. E nós temos um time que é um time espelho,
daquele investimento que está mais afastado, né? Porque é impossível você, né? Nós somos latinos, né? Começa por aí, né? Você se acaba se envolvendo com as pessoas também, não só com a empresa, né? Aliás, se envolve com as pessoas antes do que com a empresa. Mas a gente sempre tem um time espelho, né? Se esse time espelho analisando o que veio de mercado, né? Para tentar ser um sparring ali para trazer um pouco menos de emoção na análise daquele negócio. Uhum. Então, a gente teve que fazer um negócio desse para tentar não cair muito no emocional. Existe um axioma no mercado que diz o seguinte: você se apaixona proporcionalmente mais quanto maior o investimento. É muito mais difícil você sair de um investimento importante do que de um menor, né? Então, é por isso que as grandes cagadas acontecem. Boa. Bom, então, chegando às perguntas aqui da plateia, uma delas é do Regis, da Veda Investimentos, e está dizendo o seguinte: um dos grandes conselhos de investimento que eu sigo veio do Jacursky, quando ele menciona: fuja dos riscos que podem dilapidar seu patrimônio, que, aliás, está no livro Fora da Curva, né? Gostaria de lembrar. Mas ele queria saber o seguinte: gostaria de saber quais são os ativos e os riscos que você enxerga no momento atual para serem evitados. Eu acho que, como o Brasil é inserido no mercado global, é muito importante ficar prestando atenção ao que acontece lá fora. Por exemplo, esse ano a Bolsa do Brasil teve um momento que agora começou a dar uma reagida, né? A gente pensa que isso aí é porque a inflação está caindo, porque o governo está menos agressivo por parte do presidente, parou de falar besteira, tal. Nada disso. Se você olhar as bolsas da Argentina, da Colômbia, do Chile, está tudo subindo igual. Entendeu? Então, são movimentos que, às vezes, transcendem a nossa capacidade de avaliar por quê. Cada lugar é uma outra desculpa, entendeu? Mas é um movimento. E o grande motor disso é a Bolsa Americana, né? A Bolsa Americana está subindo. Não é uma alta da Bolsa Americana assim pujante, porque tem as 7 maravilhosas que estão subindo e o resto tudo está... Se você pegar essas 7 maiores empresas, elas estão subindo, sei lá, 30%, 40%. E o resto está um pouquinho, está zerado, né? Você tem 493 empresas que estão zeradas, né? Então, tem a consistência dessas altas está muito dependente da continuidade desse movimento, né? Da Apple, Microsoft, NVIDIA, né? Com esse negócio da inteligência artificial, tem Meta, Google, Alphabet, né? Então, Amazon. Então, você começa a falar nessas empresas, ninguém mais fala nada. Esse é o grande problema do índice, né? O índice que é ponderado por capitalização das empresas, muito difícil você bater ele. Por quê? Porque todo ano você tem 10, 15 empresas que fazem a diferença na alta do índice. O resto tudo não conta. Então, se você não tiver investido naquelas empresas, você vai underperformar. Então, agora, voltando à pergunta do risco, quais são os riscos? Existe uma possibilidade da economia global ter uma desaceleração importante. Todo mundo errou isso esse ano. Todo mundo entrou no ano pensando assim: os mercados emergentes, China, vão dar uma pancada gigante e os Estados Unidos vai começar a desacelerar, talvez tenha uma recessão no segundo semestre. Nada disso aconteceu. Aconteceu exatamente o contrário. A China não teve a performance que se imaginava, as ações lá despencaram e a Bolsa Americana e a economia americana performaram bem. Então, o que você tem que fazer é ter a capacidade de sair rapidamente fora do que você está fazendo quando o negócio começa a dar errado. Eu prefiro sair de um investimento 5 vezes até eu tiver a convicção de que eu estou bem na posição. Então, eu não me incomodo. Não é como eles que fazem um investimento e vai esperar 15 anos para ver se vai dar certo. Se o negócio começa a dar errado, já saio fora, aí o negócio volta a ficar interessante, eu volto no mesmo papel, entendeu? Então, eu acho que o segredo é você dimensionar quanto de risco você quer assumir e quanto de prejuízo você quer assumir. Então, eu vou só voltar rapidamente ao caso da Telebrás. A Telebrás, eu comprei a um preço médio de $2,50 em 91. Quando chegou no final de 91, a ação estava $19. Eu fui, naquela época não tinha internet, não tinha nada,
tirei férias, que eu estava muito feliz com o resultado do ano, fui fazer montanhismo no Parque Nacional Torres del Paine. Fiquei 2 semanas incomunicável com o Brasil. Quando eu voltei, a ação estava $21. Aí ela subiu, foi até $32 no mês de janeiro. Então foi um início de ano maravilhoso, né? Aí o Collor passou a não ir trabalhar às quartas-feiras. Aí começou um zum, Collor está com AIDS. Isso é verídico, não estou inventando, não. Começou esse rumor, a bolsa parou. Eu comecei assim, vou vender um pouco da Telebrás, né? Não consegui vender quase nada. Eu tinha bilhões de ações, porque o ADR era em bilhões e a bolsa nem existia ADR naquela época, mas depois o ADR era em bilhões e no Brasil era em bilhões de ações. Eu não consegui vender 50 milhões de ações num firme que alguém deu lá, o Buff bati na cara dele a $28, mas a ação veio caindo. E eu mentalmente disse assim, se vier a $18, eu vou vender ao preço que for, que eu não vou entregar o resultado que eu tive o ano passado, principalmente que era uma posição extremamente relevante. Então, o que eu fiz? Eu disse assim, eu preciso de um parceiro para ajudar a segurar esse mercado. O mercado caiu no vácuo, o mercado era super frágil, né? Aí eu fui num grande investidor na época, que era o Léo Cris, e disse assim, tem esse negócio, vou te mostrar os números, é um negócio fantástico, quer entrar numa parceria? Aí ele disse, eu disse, para cada dólar que você comprar, eu compro um. Aí ele topou, e quando a gente entrou comprando, a gente não comprou nada, porque quando a gente entrou comprando, o negócio já foi embora. Eu não comprei quase nada, zero. E ele também quase não conseguiu comprar nada, mas o mercado virou. Então, eu sempre tenho mentalmente um lugar onde eu vou desistir do negócio. Faça chuva, faça sol, caia raio, vou sair. Entendeu? Então, acho que isso é a forma de você proteger seu capital. Você não pode ir para a ruína porque você fez um negócio e fica torcendo, entendeu? Muito bom. Alexandre, imagino que a sua visão seja diferente. Queria que você comentasse isso aqui, falasse como que você evita esses grandes erros e falasse também de riscos do cenário atual. O que você está vendo de complicado, coisas a serem evitadas? Eu comentei essa questão da inteligência artificial, que pode ser um grande risco, pode ser uma grande oportunidade, né? Mas é difícil de você enxergar. Mas eu acho que a questão geopolítica, no meu caso, vamos dizer, acho que a maioria dos nossos clientes são baseados fora da América Latina, né? Mais de 80%. Eu viajo muito, umas 30, 40, 35 semanas por ano, né? E realmente nós estávamos na China agora, uma viagem lá que o presidente fez para a China, eu fui também, só que a única pessoa que não foi o presidente, né? Que nós chegamos lá, ele ficou com resfriado, não foi, né? Então, nós tínhamos 200 empresários lá, só que a única pessoa que não foi o presidente. Mas como estávamos lá, né, o governo chinês manteve as reuniões, foi muito simpático, lógico, não foram o primeiro nível do governo chinês, porque o presidente Lula não foi, então foi o segundo nível, mas foi interessante. E as reuniões foram muito agressivas, né? Autoridades chinesas de altíssimo escalão criticando os Estados Unidos abertamente, com palavras fortíssimas, né? Geralmente, vamos dizer, em reuniões dessas, que você mantém uma certa diplomacia, né? As reuniões são meio mornas, né? Você elogia um, outro elogia outro, não sei o quê, você sai muito, né? Mas eu fiquei, assim, realmente preocupado. Acho que o nível de tensão China-Estados Unidos tomou uma proporção, e a agressividade do Trump em relação à China, e agora você tem uma agressividade chinesa em relação aos Estados Unidos, com palavras muito fortes, né? O que eles vão fazer com o apoio à Rússia, etc., vamos dizer, é muito complicado. O que o Irã vai fazer com todas essas ogivas nucleares, que o Irã já tem acesso a ogivas nucleares hoje russas, né? A qualquer momento o Irã pode chegar lá e jogar uma ogiva nuclear em Israel. É uma catástrofe, né? Eu estava em Tel Aviv há um mês atrás, conversando com um general de altíssimo posto ali do governo israelense. Assim, a preocupação é enorme, né? E hoje você tem Irã e Rússia atacando postos americanos na Síria, né? Então você tem um risco geopolítico hoje, uma guerra acontecendo, né? Talvez alguns de vocês vão passar férias na Europa, mas a 1 hora de avião de Paris e de Londres estão pessoas se matando, né?
E também um exemplo ruim da Europa para o mundo, né? A cada 100 anos, a gente teve 3 conflitos, a gente não consegue resolver os conflitos. Como é que a gente resolve os conflitos? A gente vai lá e mata um aos outros, né? Um exemplo ruim, né, dos europeus para o mundo, né? Como é que eu resolvo aqui? Eu vou lá e mato você. Não é um... Né? Às vezes, até tentando comentar que o Brasil deveria agir de uma forma ou de outra, mas deveriam fazer uma autocrítica também, né? Não se resolve conflitos assim, indo na casa do outro e matando todo mundo. Então, acho que essa questão geopolítica, para mim, pelo menos nas minhas viagens, eu tenho ficado muito mais preocupado, né? E eu acho que isso pode se tornar um problema crônico, né? Eu acho que a América Latina se beneficiaria, né, de uma maneira até egoísta, né, desse ponto de vista, porque nós somos longe desses riscos. Até na Segunda Guerra Mundial, né, a gente se beneficiou um pouco, até os Estados Unidos também, os Estados Unidos, durante a Segunda Guerra Mundial, teve uma prosperidade inacreditável, né? Então, eu acho que a região pode se beneficiar, nearshoring, friendly shoring. O Brasil pode se beneficiar com isso, com hard commodities verdes, que a gente pode produzir aqui para o aço, para produzir o carro no México, para vender nos Estados Unidos. Mas isso é uma visão meio egoísta, porque o mundo hoje é uma coisa só, né? E questão climática, por fim, também. Nós convidamos aí o Tony Blair para fazer uma palestra para a gente em Nova York, há, sei lá, 2 meses atrás. E o Tony Blair, simpaticíssimo, há 10 anos primeiro-ministro inglês, né? E ele comentou uma coisa muito interessante. Ele falou, olha, todo o esforço que a Europa fez em redução de CO2 o ano passado foi mais do que offsetado pelas novas usinas a carvão na China. É um mundo só. Você não vai construir uma parede aqui e falar, pessoal, manter o clima para cá, a gente manter o clima para cá. E aí o que vai acontecer, né? Vamos dizer, então, essa tensão geopolítica, essa tensão climática que gera tensão geopolítica, né? Para mim, me preocupa bastante. Pode ser um negócio que não sei se a gente está precificando isso corretamente. Para falar a verdade, a gente está olhando um pouco mais a questão mais de curto prazo, de juros, de câmbio, etc., importantíssimas, mas realmente eu fiquei mais preocupado, fiquei bem mais preocupado, né? Perfeito. Fernando, vou fazer 2 em 1 para você, porque já encerrou um tempo, mas a gente recebeu Desculpa. mais uma pergunta da plateia. Então, eu queria que você falasse de riscos, né? Quais riscos relevantes você vê hoje. E a pergunta que chegou do Jonas, da Terra, é qual o melhor conselho de investimento que você recebeu? Aí depois eu vou passar por todo mundo, mas a gente vai ter que dar uma resumida aqui para não estourar demais. Eu vou tentar ser rápido, fazer um cavalinho de pau aqui, tentar transformar... Bom, o risco acho que está super mapeado, a gente tem sempre preocupações de risco, a gente tem esse foco mais Brasil, a gente tem a coisa mais micro das empresas, a preocupação que a gente tem, se você olhar os últimos 30, 40 anos no Brasil, a gente praticamente não avançou em termos de produtividade. E isso aí significa, quer dizer, já está mais do que sabido que assim, sem aumento, crescimento de produtividade, você não consegue crescer de forma sustentável. Então, a gente resolveu contratar a mediocridade. E aí, se a gente for olhar um pouco mais dentro dessa questão da produtividade, a gente tem diferente dos outros países, a gente tem uma quantidade muito grande, muito mais do que os outros países emergentes, de empresas pequenas, muito pouco produtivas. A nossa cauda da produtividade ela é mais pesada nas pontas. Então, você tem um lado aqui da ponta mais inferior, com muito mais empresa pouco produtiva, e na cauda boa também tem mais empresas mais produtivas. E essa falta de produtividade, o diagnóstico que se faz é porque, no final do dia, é falta de competição. Então, a gente não tem mecanismo de seleção de mercado para escolher as tecnologias e essas empresas pequenas, elas permanecem meio que zumbis informais durante muito tempo. Elas não crescem e também não morrem, não liberam recursos para a gente usar isso em empresas mais produtivas e aumentar a produtividade média da economia. Então, isso é um diagnóstico muito ruim. Eu não vejo a gente ter discussões de produtividade. A produtividade não faz parte, porque não interessa politicamente. A gente está tentando abrir espaço em orçamento, aumentar gastos e tributação, e não se fala de eficiência do setor público. Isso aí. Então, a gente está contratando esse problema para frente. Agora, por outro lado, esse é o lado positivo. Se a gente vai para outra cauda, que é onde que a gente está,
que são as grandes empresas públicas no Brasil, que são resultados assim, darwinianos dessa competição que chegaram no final da cadeia alimentar. Essas empresas são muito inovadoras, são muito competitivas, inclusive globalmente. Então, essa falta de competitividade, no final das contas, de certa forma, protege essas empresas, né? As boas empresas no Brasil enfrentam muito menos competição do que nos Estados Unidos, por exemplo. E isso é uma boa notícia para o investidor. Então, assim, a gente vê, olhando para frente, assim, com muito otimismo. A gente vê a qualidade nessas empresas boas extraordinárias, porque tem esse excesso de retorno que elas transferem, conseguem investir mais. A gente fez uma conta lá outro dia, assim, as 10 maiores empresas do nosso portfólio investiram quase que 5% da formação bruta de capital físico do país, sem contar a parte de construção. Quer dizer, é a elite da inovação, eles conseguem acessar os melhores talentos, conseguem acessar o melhor funding dos bancos. Então, isso aqui, para o investidor, a gente precisa ser muito seletivo nesse, mas, assim, então, assim, a gente fica, infelizmente, é uma notícia ruim, como cidadão, que a gente não consegue sair dessa armadilha da baixa produtividade, mas para o investidor seletivo que está olhando a longo prazo, vai ter oportunidade. Em 30 segundos, melhor conselho de investimento que você já recebeu? Já recebi? Mas especificamente de empresa? Algum conselho de investimento que você recebeu. Se você quiser pensar, eu passo para o Alexandre, que eles tiveram tempo para pensar. Fala o seu, Alexandre. Calma, boa. Em 1 segundo. André. Diversificação. Então, eu vou na linha da paciência e disciplina. Perfeito, gente. Muito obrigada. Excelente, como sempre.